E aí, beleza, galera? Tudo tranquilo com vocês? Bom, a aula de hoje será sobre termologia, né? Um assunto bem interessante, um assunto bem cobrado também, né, no Enem. E vamos entender um pouco sobre o que é temperatura, qual a diferença entre temperatura e calor, certo? E o que mede a temperatura, né? Então, geralmente quando nós falamos em temperatura, nós lembramos de quê? Nós lembramos de calor. E muitas vezes no nosso dia a dia nós confundimos esses dois conceitos. Nós confundimos o conceito de temperatura e calor. Então, depois dessa aula, eu espero que vocês não confundam mais, tá bom? Então, o ramo da física que estuda a temperatura e também o calor é a termologia, tá bom? Então, nesse ramo da física que a gente vai iniciar a partir de hoje, né, nós vamos estudar, por exemplo, os fenômenos todos os fenômenos relacionados com aquecimento, com resfriamento, também com as mudanças de estado físico da matéria, tá bom? E entender, por exemplo, por que ocorrem essas mudanças de estado físico, o que está relacionado com as mudanças de estado físico da matéria. Bom, então temperatura e calor serão objetos de estudo desse nosso conteúdo, tá ok? Então, olha só, para a gente, antes de falarmos, né, de temperatura e calor, vamos entender como as moléculas que compõem o corpo elas estão organizadas, né? Então, nós sabemos que nós temos basicamente três estados físicos, né? O sólido, o líquido e o gasoso. Tem um quarto estado aí, é o plasma, mas nós vamos falar desses três estados. Então, observa aqui, no estado sólido, olha como as moléculas estão. Elas estão bem próximas umas das outras e a agitação delas é pequena. Já no estado líquido, o que nós observamos é que no estado líquido aqui, ó, as moléculas elas estão um pouco mais afastadas e a agitação é um pouco maior, mais rápida, tá bom? E no estado gasoso, ó, as moléculas estão bem afastadas e também estão bem mais agitadas, tá bom? Então, o que vai diferenciar, né? O que vai diferenciar as moléculas, a agitação térmica das moléculas é exatamente, né, a grandeza que a gente chama de temperatura. Então, a temperatura nada mais é do que uma medida, uma indicação de como as moléculas estão agitadas. Então, se as moléculas estão muito agitadas, isso quer dizer que o corpo está com uma temperatura alta. Se as moléculas estão pouco agitadas, quer dizer que o corpo está com uma temperatura baixa. Tá beleza? Muito bem. Então, nós sabemos que quando nós estamos, por exemplo, com febre, né? Quando a temperatura do nosso corpo ela aumenta, nós utilizamos um aparelhozinho, né, para medir a temperatura do nosso corpo. Esse aparelho é o termômetro. Então, o termômetro, na verdade, o termômetro que a gente utiliza geralmente é esse aí, né? Esse termômetro aqui é o que a gente utiliza para medir a temperatura do nosso corpo, né? Isso é um termômetro clínico, certo? E esse termômetro ele é constituído de mercúrio. Tem mercúrio aí dentro, e quando nós colocamos esse termômetro em contato com o nosso corpo, o que vai acontecer é que o nosso corpo ele vai ceder energia, que é o calor, que eu vou falar depois, certo? Vai ceder energia para o termômetro, certo? Depois de um tempo, o que vai acontecer? Tanto o nosso corpo quanto o termômetro, eles vão estar à mesma temperatura. Tá bom? Então, esse é o termômetro mais conhecido, o termômetro clínico, o termômetro de mercúrio. Nós temos aí o termômetro de lâmina bimetálica, o termômetro a gás, o termômetro de infravermelho. Temos vários tipos de termômetro, tá bom? E aí, para a gente entender melhor como funciona um termômetro, a gente tem que entender o conceito de equilíbrio térmico, tá bom? Então, o que é o equilíbrio térmico? O próprio nome já sugere, né? Equilíbrio, né? Vamos equilibrar. Eu tenho uma coisa maior, uma coisa menor. Quando elas ficam iguais, acontece o equilíbrio, tá certo? Então, quando dois corpos eles estão juntos, né? Imagina que eu tenho dois corpos juntos num lugar fechado, certo? Eu gosto muito de trazer esse exemplo aqui, ó. Imagina que eu tenho, não sou muito bom de desenho, mas vou tentar fazer aqui o desenho. Imagina que eu tenho aqui, né, um recipiente, certo? Fechado. Imagina que esse é totalmente fechado. Imagina que esse recipiente aqui é uma caixa térmica, certo? E aqui dentro da caixa térmica eu vou colocar gelo, certo? Vou colocar gelo e vou colocar aqui uma garrafinha, né? Uma garrafinha de refrigerante, por exemplo, tá certo? O que acontece? O gelo, né? O gelo
é água no estado solo, né? Uma temperatura de 0 graus Celsius. Imagina que aqui o refrigerante está a uma temperatura de, sei lá, 15 graus Celsius. Tá bom? O que vai acontecer? Depois de um tempo, esses dois corpos em contato fechado, né? Um corpo vai perder e o outro vai ganhar energia, certo? Ele não ganha temperatura, certo? Quando o corpo ele perde ou ganha energia, que essa energia é o calor, a gente vai chamar de calor, né? A temperatura aumenta ou diminui. E sempre acontece da seguinte maneira: o corpo de temperatura maior, no caso aí o refrigerante, ele vai perder energia para o corpo de temperatura menor, que no caso o gelo. Então o que vai acontecer depois de um tempo? Quando eu abrir a minha caixa térmica, o refrigerante que estava a 15 graus Celsius ele vai estar a uma temperatura menor e o gelo que estava a 0 graus Celsius ele vai ter descongelado, né? Ele vai ter passado para o estado líquido, né? Porque ele ganhou calor, tá bom? E depois de um tempo, os dois corpos, no caso a água e o refrigerante, eles vão estar à mesma temperatura. E aí nós dizemos que houve o equilíbrio térmico, os dois corpos atingiram o equilíbrio térmico, tá bom? Então a gente já pode dizer qual a diferença entre temperatura e calor, né? Então olha só, temperatura é o quê? É a medida de quanto um corpo está quente ou frio. Ou seja, a temperatura mede o grau de agitação das moléculas de um sistema. E o calor é o quê? Uma forma de energia. É uma energia em trânsito. É uma energia que passa de um corpo para outro, mas apenas quando esses corpos possuem temperaturas diferentes. Dois corpos com temperaturas iguais, não existe calor. Só existe calor se as temperaturas forem diferentes, tá bom? Então, gente, para medir a temperatura, né, nós utilizamos escalas termométricas, né? Então, vamos falar das três principais. A primeira delas é a escala Celsius, né? Então, a escala Celsius é a escala utilizada na maioria dos países do mundo, inclusive aqui no Brasil, né? É também chamada de escala centígrada, né, porque é dividida em 100 partes, né? Que seriam essas 100 partes? Seria o 0 graus Celsius, né? E os 100 graus Celsius. O 0 e o 100, né? O 0 é a temperatura de fusão da água, certo? E o 100 é a temperatura de ebulição. Então, esses são os dois pontos fixos escolhidos, né, por Celsius, 0 e 100, para ele construir sua escala, né? Na próxima aula eu posso mostrar, né, a relação entre as escalas, tá bom? Temos ainda a escala Fahrenheit. A escala Fahrenheit ela é utilizada nos países de língua inglesa, né? Muito utilizada na Inglaterra e nos Estados Unidos. Já essa escala, ela escolheu o 32 graus Fahrenheit e o 212 graus Fahrenheit para a temperatura de fusão e ebulição. Então, a água na escala Fahrenheit, ela sofre fusão a 32 graus Fahrenheit e sofre ebulição a 212. E por último, a escala Kelvin, né? No caso da escala Kelvin, a fusão da água ocorre a 273 Kelvin e a ebulição ocorre a 373 Kelvin. Então, chama a atenção para a escala Kelvin, certo? Que é também chamada de escala absoluta, certo? Escala absoluta. Por que escala absoluta? Porque das três escalas que a gente falou aí, a escala Kelvin é aquela em que a temperatura mais baixa, certo? É o zero. O 0 Kelvin, que é chamado de zero absoluto. No zero absoluto, as moléculas elas param de se movimentar. No 0 Celsius, as moléculas continuam se movimentando. No 0 Fahrenheit também. No 0 da escala Kelvin, o 0 absoluto, é aquela temperatura mais baixa. Então as moléculas elas param o seu movimento. Tá bom? Então foi isso que eu quis mostrar para vocês na aula de hoje. Beleza? Bons estudos!